Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta sexta-feira, dia 25 de outubro. Domingo teremos segundo turno aqui no Ceará em duas cidades, Fortaleza e Caucaia. E vamos mostrar para vocês agora as capas dos principais jornais do país e aqui do jornal cearense O Povo. E mais uma vez, antes de começar a mostrar as capas, agradecer pela sua audiência assídua todos os dias aqui na programação da TV da Transparência. E eu começo mostrando para os senhores e as senhoras a capa do Estado de São Paulo, o Estadão. E toda sexta-feira o Estadão traz as dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo. E começa, a primeira dica é esta foto aqui, como vocês podem ver, meu macabra, mas isso aqui é um passeio lá no centro de São Paulo, é o chamado Prédio do Terror, no centro de São Paulo. Edifício Rolim, na Praça da Sé, abre no Halloween, espaço que mistura teatro, imersão e jogo de fuga. E para entrar, para levar susto nesse prédio todo montado de coisas macabras, paga R$100, é a entrada. E nas próximas 3 semanas, diz a matéria aqui da página interna, já estão esgotados os ingressos. Não tem mais para vender, só na 4ª semana em diante. O pessoal gosta desse clima de terror, de viver esses momentos tensos, né? Mas tudo de brincadeira, é diversão. Ainda nas dicas do Sextou do Estadão de hoje, na área de cinema, o jornal indica o filme O Quarto ao Lado. É um filme de Almodóvar, discute morte e eutanásia com leveza. Eu acho que esse tema é indicado pelo jornal por conta de ontem, da morte do escritor Antônio Cícero, que preferiu o suicídio assistido. E vocês podem ver durante as informações nos principais jornais esse tema sendo levantado em outras matérias. Na área de gastronomia, o Estadão indica um bar top 50 no mundo. É o bar Tantan, onde sanduíches combinam com os coquetéis. Tudo isso lá em São Paulo. E no bate-volta, que essa viagem você vai sábado e volta domingo, a dica do Estadão é um passeio pelo Trem da República. E esse passeio fica entre as cidades de Itu e Salto. É uma viagem pela história da República, do início da República do Brasil. Outra chamada de capa, inclusive são 4 páginas reservadas nesta edição de sexta-feira pelo Estadão. O Estadão ouviu empresários sobre como eles veem o Brasil para se tornar um líder global. Para coordenadores de grupos do B20, fórum do setor privado paralelo ao G20, que é sobre o clima, o país precisa se destacar no debate sobre economia e sobre clima. E o Estadão ouve aqui uns 9 a 10 empresários sobre esse tema. Mas a manchete de hoje do jornal é um fato que mancha o Poder Judiciário Nacional. Operação da Polícia Federal. Magistrados, desembargadores
do Mato Grosso do Sul são afastados por suspeita de vender sentenças. Cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, além de serem afastados, usarão tornozeleira eletrônica. Suspeitos de integrar um esquema de venda de sentenças judiciais, 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foram afastados de suas funções por ordem do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Os magistrados, entre eles o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, usarão tornozeleiras eletrônicas. Um desembargador recém-aposentado também foi alvo da operação. Na casa dele, os policiais federais apreenderam 3 milhões de reais em espécie, em cédulas. Lá, estava guardado lá. A investigação tem como base o conteúdo do celular do advogado Roberto Zampierre, que em dezembro de 2023, do ano passado, foi executado com 12 tiros na porta de seu escritório em Cuiabá. A menção ao ministro do STJ fez o caso subir para o Supremo Tribunal Federal e tem como relator o ministro Zanin. No Supremo, o relator já dá continuidade às investigações, que é o ministro, como eu falei, que é o ministro Cristiano Zanin. 6,4 milhões de reais foi o valor bruto que, somado, os desembargadores afastados receberam em salários e benefícios só este ano de 2024. 6,4 milhões, quer dizer, 6 milhões e 400 mil reais. 5 mil diálogos foram localizados pela Polícia Federal no celular do advogado Roberto Zampierre, morto com 12 tiros. A chamada de capa do Estadão, uma homenagem aqui ao Maguila. Ele nasceu em 1958 e faleceu ontem, aos 66 anos. O peso pesado que ganhou os brasileiros é o título da chamada. Pugilista multicampeão, José Adilson Rodrigues, o Maguila, o nome dele todo é José Adilson Rodrigues dos Santos, morreu aos 66 anos. Ele sofria de encefalopatia traumática crônica, que é uma doença comum nos pugilistas por receberem muita pancada na cabeça. Na área de economia e negócio, a chamada de capa do Estadão é sobre aplicações financeiras. O CDB, com alta rentabilidade, gera preocupação no mercado e no Banco Central. Eleições 2026. Nós estamos em 2024, já estamos pensando nas eleições gerais, onde o brasileiro vai ser chamado a eleger o próximo presidente da República, nos estados 2 senadores, o governador, um deputado, votar em um deputado federal e um deputado estadual. Pois o Partido Liberal, numa entrevista do seu presidente Valdemar da Costa Neto ao Estadão, uma entrevista de página inteira de hoje, ele disse que, o Valdemar da Costa Neto disse que o PL, Partido Liberal, não tem votos suficientes para vencer
o PT e precisa reunir o centro político, afirma o Valdemar. Presidente do PL diz ao Estadão que é necessário ampliar os eleitores para além da direita e da extrema-direita, ideologicamente falando. Em São Paulo, o Guilherme Boulos, do PSOL, mira eleitorado de Pablo Marçal e aceitou ser sabatinado, ser entrevistado pelo o Pablo Marçal, que é ex-candidato. Ele não conseguiu ir para o segundo turno, mas ficou entre os três colocados, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Pois esse influenciador fez um desafio para entrevistar tanto o Ricardo Nunes como o Guilherme Boulos. O Ricardo Nunes, que está 11 pontos na frente da pesquisa, disse que não vou de jeito nenhum. Já o Guilherme Boulos, do PSOL, aceitou ir para essa sabatina com Pablo Marçal. Vamos ver se isso mesmo vai se concretizar. Pedidos há um ano. A empresa Enel, distribuidora de energia elétrica em São Paulo e aqui no Ceará, pois lá em São Paulo, a Enel ressarciu menos de 1/4 dos que tiveram dano elétrico por causa da empresa. E no Rio de Janeiro, é chamada de capa do Estadão, o caos que aconteceu ontem, aquele tiroteio na Avenida Brasil. Tiros do tráfico, diz o Estadão, em direção à Avenida Brasil, matam 3 inocentes. Eu deveria começar mostrando para os senhores e as senhoras, como faço toda manhã, a capa da Folha de São Paulo. Mas a capa do jornal impresso não está abrindo aqui na internet. Mas eu cito a capa do site da Folha. E no momento, a manchete em destaque, como vocês podem ver, é sobre as eleições de 2024. Derrota nas eleições precipitam disputa pelo comando nacional do PT. Gleisi Hoffmann chama de legítima uma candidatura que saia do Nordeste, candidatura à presidência nacional do PT. Enquanto ministros de Lula, como o Fernando Haddad, defendem que seja um nome de São Paulo, que seja o atual prefeito de Araraquara, Edinho, na chefia do partido nacionalmente. Hoje, Gleisi Hoffmann é a presidente nacional, ela vai entregar o cargo e por conta da performance do PT nas prefeituras do Nordeste, ela está defendendo que o nome venha do Nordeste. Já os paulistas, os petistas paulistas, querem um nome de São Paulo. Só que o Edinho, prefeito de Araraquara, não conseguiu fazer o sucessor, no caso uma sucessora, perdeu a prefeitura para a oposição. Ainda sobre o tema diz: PT fraco nas urnas e apoio de aliados do presidente a Tarcísio de Freitas aumentam pressão por reforma ministerial. Petistas veem erros em escolhas nos pleitos e ironizam a aliança com Boulos após o primeiro turno em São Paulo. Continuando em São Paulo, para eleitores de Guilherme Boulos e de Ricardo Nunes, Lula e Bolsonaro perderam impacto como apoiadores, como padrinhos na disputa pela prefeitura em São Paulo. Folha promove conversa com o grupo para entender como os candidatos são vistos. Postulantes ignoram ação coordenada contra desastres climáticos em planos de governo. Podcast Café da Manhã discute peso de Lula e Bolsonaro
no segundo turno. Ainda chamada de capa da Folha, do site da Folha de São Paulo. Veja intenção de votos entre pretos, pardos e brancos em São Paulo, segundo pesquisa Datafolha. Distância do pessoalista Guilherme Boulos para o MDBista Ricardo Nunes diminui 13 pontos entre os homens. Aqui uma dica na área de esportes. Corinthians foi o jogo de ontem. Corinthians e Racing, que é o time da Argentina, empatam em primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana em São Paulo. Segunda partida será disputada na próxima quinta-feira em Buenos Aires. Aí é o jogo de volta. Esse ontem foi o jogo de ida e da próxima é o jogo de volta. Centro de São Paulo, Prefeitura de São Paulo cerca praça na Avenida 23 de Maio, usada por usuários para consumir crack. Gestão Ricardo Nunes diz que local deve receber minibosque de conservação. E na área de gastronomia, Dia do Macarrão. Restaurantes em São Paulo que produzem a própria massa com receitas autorais são opção para marcar a data comemorada. Hoje comemora-se o Dia do Macarrão. Hoje também é o Dia do Dentista, dia 25, e o Dia do Engenheiro Civil, dia 25 de outubro. Polícia Federal. Bolsonarista Gustavo Gaia vira alvo de busca da Polícia Federal sob suspeita de desvio de verba. Policiais realizam buscas em endereço de apartamento funcional do deputado do Partido Liberal. Congresso Nacional. O Congresso planeja indicar os autores de emendas parlamentares ao STF sem garantir informações completas. A grande questão é que essas emendas parlamentares não são transparentes. E o STF, através do ministro Flávio Dino, diz que só libera o pagamento das emendas se o Congresso indicar os autores dessas emendas e para onde esse dinheiro está indo. Exigência de maior transparência é feita pelo Supremo para liberar a verba que até hoje está bloqueada. Nova versão do The Office força a mão e perde o que a original e a americana tinham de melhor. Isso é uma opinião, uma análise sobre esse espécie de episódio, chama de streaming, um episódio uma série que é publicada nas redes sociais e nas TVs web pagas. São Paulo está em alerta de tempestade para esta sexta-feira, 25, e deve chover durante o fim de semana. Mais uma dor de cabeça para Enel. Pode ser que o apagão elétrico continue na capital. Conheça eleições nos Estados Unidos. Conheça o grupo no centro de eventual segundo mandato de Trump à frente da Casa Branca. Velório do pugilista Maguila será hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos agora para o Rio de Janeiro. A capa do jornal O Globo e o primeiro destaque da capa é com o ator Otton Bastos. Ele diz: jamais pensei que as pessoas tinham tanto interesse por mim, diz o ator Otton Bastos, fenômeno no teatro e protagonista no cinema aos 91 anos, ainda trabalhando. Otton Bastos.
E a foto de destaque é para o caos ontem na Avenida Brasil do Rio de Janeiro. Olhem, observem a quantidade de pessoas que saíram desses ônibus se protegendo do tiroteio, se protegendo nessa mureta de concreto, se protegendo do tiroteio entre polícia e bandidos no Rio. Diz assim a legenda da foto: Trincheira Carioca. Depois de descer dos ônibus do BRT para fugir da linha de tiro, passageiros se protegem atrás de mureta. Centenas relataram momentos de pânico. E esse assunto é a manchete do jornal. Uma população no alvo, com maior via do Rio na linha de tiro, confronto mata 3 inocentes. Operação que expôs o despreparo da polícia militar e a crueldade do tráfico resultou em mortes e pânico na Avenida Brasil. Bandidos atiraram deliberadamente nos veículos, diz o governador Cláudio Castro numa entrevista coletiva. Um tiroteio entre policiais militares e traficantes do chamado Complexo de Israel cruzou o caminho de milhares de pessoas na manhã de ontem, em plena Avenida Brasil, principal via do Rio de Janeiro. 3 delas morreram ao ser atingidas por tiro na cabeça. O Renato Alves Reis, que cochilava sentado à janela de um ônibus a caminho do trabalho, o Geneilson Ribeiro, que dirigia sua caminhonete, e Paulo de Souza, que conduzia um passageiro em seu carro de aplicativo. O saldo trágico, que envolveu ainda o desespero de centenas que se protegeram como puderam, expôs ao mesmo tempo o despreparo da polícia e a crueldade dos bandidos. A operação policial foi surpreendida pelo poder de fogo dos traficantes, como admitiu a porta-voz da PM ao reconhecer que, abre aspas, a gente não tinha dados de inteligência para essa reação do tráfico. O governador Cláudio Castro classificou de desproporcional a reação dos criminosos. Segundo o governo, ao perceber que a polícia se aproximava de Peixão, que é o líder do tráfico lá no local, lá no Complexo de Israel, os bandidos deliberadamente passaram a atirar contra os veículos na Avenida Brasil, que passavam para levar, a maioria para levar os trabalhadores para os seus empregos, e fizeram isso para forçar um recuo da PM, o que acabou ocorrendo. Abre aspas, diz o governador, foi ato de terrorismo. Na área de economia, o destaque do Jornal Globo de hoje é dizendo que a inflação tem forte alta em outubro e fica perto do teto da meta em 12 meses. Efeitos da seca sobre a conta de luz e o preço dos alimentos puxaram índice que foi de 0,54% no mês. O acumulado do ano em 12 meses vai a 4,47%. Esse é o índice da inflação no Brasil nos últimos 12 meses. PEC, proposta de emenda constitucional, que tramita na Câmara Federal, estende a servidores estaduais e municipais regras nacionais de aposentadoria. O projeto determina que funcionalismo de estados e municípios siga normas da reforma da Previdência
aprovada no Congresso em 2019, válida atualmente para somente os servidores federais e o setor privado. Após crime no Sul, o governo federal quer checar os registros de mais de 1 milhão de brasileiros que têm o diploma de CACs, que é o colecionador, atirador e caçador. Eu chamo de CACs. Esses CACs têm esse diploma, eles podem possuir e portar arma de fogo. O atirador da cidade de Novo Hamburgo sofria de esquizofrenia, mas tinha porte de armas. Pente fino nessa categoria, que cresceu sob o governo de Jair Bolsonaro, esse pente fino deve ficar para o próximo ano. É chamada de capa também a questão lá do Mato Grosso do Sul, do Poder Judiciário, essa vergonha nacional do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Desembargadores do Tribunal de Mato Grosso do Sul são afastados sob suspeita de vender sentenças. Polícia Federal achou R$2.700.000 em espécie na cédula na casa de um dos alvos. Esquema em Mato Grosso do Sul envolveria ainda falsificação de escrituras públicas. Eleições 2024 em São Paulo. Vantagem de Ricardo Nunes cai, mas alta rejeição desafia o concorrente Guilherme Boulos. Penúltima pesquisa do Datafolha, neste segundo turno paulistano, aponta que a diferença se reduziu entre os dois. A diferença se reduziu 4 pontos, mas 55% ainda dizem, dos entrevistados, ainda dizem não votar no pessoalista, que é o índice de rejeição do Guilherme Boulos. 55% dizem não votar de jeito nenhum no Boulos. Aqui a foto em homenagem ao Maguila, ele com a bandeira do Brasil, carregado aqui nos braços, depois de uma vitória no boxe. Diz a legenda desta foto: com potência e talento nas lutas e enorme carinho fora delas, Maguila foi um ídolo nacional do esporte e acostumou gerações a torcer no boxe. Ele morreu aos 66 anos, depois de sofrer de uma doença cerebral típica de pugilistas, associada a sucessivas pancadas na cabeça. Governadores de direita, mais conservadores, se recusam a cobrar o novo imposto, o DPVAT. Taxa paga por motoristas para cobrir indenizações de danos no trânsito foi aprovada em lei federal, mas cobrança caberia aos estados. E nós vamos ver nas páginas internas quem são esses governadores de estados que estão se recusando a cobrar esse DPVAT. No segundo caderno, no caderno de cultura do jornal Globo, faz uma homenagem hoje à cantora Zélia Duncan, que está festejando os 60 anos de idade, com show e se diz treinada para a idade. Abre aspas, diz ela nessa entrevista ao jornal Globo: a primeira coisa que haters fazem é te chamar de velha. Essa expressão de hater é os internautas que entram nas redes sociais dela e fazem
e fazem críticas. Ela diz ainda nessa entrevista: queria ser avó, mas não tenho inveja, né, de quem é. Ela não tem filhos. Na área de saúde, o Globo traz uma matéria sobre atenuar o sofrimento, dicas para cuidar de alguém com demência, garantir exposição à luz do dia, impedir o tédio e compreender alterações de humor são boas práticas para quem cuida de alguém com deterioração de partes do cérebro. Também tem uma matéria falando sobre inteligência artificial. Segundo a inteligência artificial, as 6 palavras mais usadas pelos pouco inteligentes. Vamos agora para a capa do jornal cearense O Povo. E a primeira chamada de capa é dizendo que a Polícia Civil do Estado do Ceará vai investigar fala do vereador Inspetor Alberto em tom de ameaça contra o candidato a prefeito pelo PT, Evandro Leitão. E num vídeo, o Inspetor Alberto, vereador de Fortaleza, diz que o Evandro Leitão prepare o caixão e chama ele de vagabundo. E o Evandro entrou com um boletim, um BO, um boletim de ocorrência, acusando o vereador Inspetor Alberto de ameaça de morte. Mas a manchete do jornal é dizendo que MEAC e novo hospital universitário. MEAC é a maternidade escola Assis Chateaubriand, que é um hospital da Universidade Federal do Ceará, onde os residentes de ginecologia e obstetrícia fazem residência lá. Fica aqui no bairro do Rodolfo Teófilo. E o MEC anunciou ontem 227 milhões de reais para o complexo hospitalar da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Assinatura da ordem de serviço para a continuidade das obras na unidade neonatal da maternidade escola Assis Chateaubriand ocorreu ontem. O novo hospital universitário também foi contemplado com recursos. E aqui 2 fotos para mostrar que ontem foi o último dia permitido para a realização de comícios. E aqui a primeira foto é mostrando o ato do candidato do Partido Liberal. Esse que está segurando o celular é o André Fernandes, e a legenda da foto diz: André no bairro da Granja, Portugal. André Fernandes esteve em ato com apoiadores, criticou o adversário, Evandro Leitão, e disse estar focado no último debate entre eles antes da eleição. E o debate entre eles antes da eleição está marcado para hoje, sexta-feira, às 10 horas da noite, que é um debate realizado aqui pela TV Verdes Mares, que é afiliada da Rede Globo. E nas outras capitais, as filiadas da Rede Globo também vão realizar debate onde houver segundo turno. E 15 capitais do Brasil estão realizando no próximo domingo o segundo turno de votação. O jornal O Povo aqui não diz, mas nesse ato na Granja Portugal e depois o comício no Bom Jardim, quem estava com André Fernandes era o deputado federal do PL de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira. Ele discursou ontem, nesse último comício da campanha de André Fernandes,
O Nicolas Ferreira é um jovem, tem 27 anos, o André tem 26 e é muito chamado para ajudar aos candidatos do PL, cidades que estão realizando o segundo turno. Esta outra foto é para mostrar também um ato de campanha do outro candidato que disputa o segundo turno aqui nas eleições de Fortaleza. É o Evandro Leitão, do PT. Diz a legenda da foto: Evandro, no bairro Barra do Ceará, participou de caminhada inicialmente prevista ao lado de Luiziane Lins, mas por 2 minutos, petistas, Luiziane e Evandro, deixaram de se encontrar. Aí vocês podem ver, aqui na foto com o Evandro, lá na Barra do Ceará, tem aqui a deputada Larissa Gaspar, o deputado Fernando Santana, que disputou a prefeitura de Juazeiro do Norte e perdeu, e outros parlamentares. Aqui o Renato Rosendo, que é do PSOL, deputado estadual, outros apoiadores nesta caminhada ontem, que foi o último dia para a realização de comício. Ainda é chamada de capa do jornal O Povo, nas páginas de economia. Governador Elmano de Freitas avalia hub tecnológico no lugar de tancagem de combustíveis que fica no bairro do Mucuripe. No caderno Comes e Bebes, a chamada de capa diz: com sabor marcante, doces árabes são destaque em cafeterias de Fortaleza. Também na área de economia, Expo Market Condomínios apresenta as principais tendências para o setor. E no caderno de esportes, a chamada de capa é uma homenagem ao Maguila. Lenda do boxe nacional, ex-pugilista Maguila morre aos 66 anos. O Correio Brasiliense, também como a Folha de São Paulo, como vocês podem ver, não quis abrir a página do impresso, mas a gente mostra para você a capa do site do Correio Brasiliense, lá do Distrito Federal, Brasília. E a foto em destaque é para o adeus ao cineasta Vladimir Carvalho, o bravo humanista, ele que faleceu ontem e é uma referência nesse modelo de fazer cinema, que é o documentário, né? Ainda sobre eleições municipais, uma foto aqui do Ronaldo Caiado e de Bolsonaro dizendo: Bolsonaro faz campanha em Goiânia e tenta enfraquecer o governador Ronaldo Caiado, que já se pretende ser candidato a presidente do Brasil em 2026. E Ronaldo Caiado é filiado ao partido União Brasil. E Bolsonaro é do PL, Partido Liberal. E no momento ele está inelegível até 2030. Mas Bolsonaro já disse que vai reverter, vai conseguir essa anistia no Congresso Nacional e se tornar apto a disputar novamente a presidência da República em 2026. São Paulo, jovem desaparece ao ser arrastada por enxurrada na cidade de Campinas. Luto, morre Edson Vander, cantor que fez sucesso na Jovem Guarda. De Vladimir a Maguila, um cineasta visionário e o mito dos ringues. Escândalo de vendas de sentença assombra Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Polícia Federal pega 3 milhões de reais em espécie na casa de desembargador investigado por vender sentenças. Em Brasília,
o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, o Vilmar Lacerda, é preso suspeito de pedofilia. PT afasta o ex-presidente Vilmar Lacerda após prisão por suspeita de pedofilia. Tem uma análise sobre a reunião dos BRICS. Não chamem Lula, Maduro e Ortega para um jantar, diz o título. Por quê? Porque o Brasil vetou a entrada nos BRICS da Venezuela e de Daniel Ortega, de Nicarágua. Suspeito de duplo homicídio foi filmado antes do crime. Ainda é chamada de capa do Correio o caos ontem no Rio de Janeiro. Operação trágica no Rio de Janeiro expõe falhas da Polícia Militar. 3 pessoas inocentes morreram com tiros alvejados por tiros na cabeça. Em parceria com Voos em Oferta, Copa do Brasil, confira o valor das passagens aéreas para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. A primeira chamada, e toda sexta-feira o Valor Econômico traz uma matéria sobre vinhos, e a de hoje diz o seguinte: aos cuidados de Gonzalo Castro, Baronesa P é rótulo chileno dedicado à visionária Philippine de Rothschild. Favela 3D. A ONG Gerando Falcões conclui projeto piloto da comunidade Marte, no interior paulista, que beneficia 240 famílias. Artes plásticas. Sob a direção artística de Hélio Menezes, o Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo completa 20 anos, com olhos no futuro. Valor Econômico traz na sua capa sobre eleições. Como o Valor Econômico não tem circulação nem amanhã, sábado, e nem no domingo, ele já antecipa para hoje a manchete de política para o segundo turno, que vai acontecer domingo. E vejam a manchete da capa. Ele coloca os 2 principais correntes na principal capital do país, que é São Paulo, e diz: eleição tem segundo turno acirrado em 10 das 15 capitais que estão disputando o segundo turno, e diz: Ricardo Nunes, em São Paulo, e Sebastião Melo são favoritos, respectivamente, em São Paulo e em Porto Alegre. PSD, MDB e PL disputam qual será o partido a governar a maior fatia do eleitorado nacional através das prefeituras municipais. E o Valor Econômico traz nesse resgate, nessa página inteira, praticamente a página inteira, sobre o quadro de véspera de segundo turno, traz as últimas pesquisas Datafolha. Por exemplo, Datafolha e Quest. Na Quest, o Guilherme Boulos tem 35% e na Datafolha também 35% da preferência. Na Quest, o Ricardo Nunes tem 44%, no Datafolha 49%. E ele coloca também outras capitais. Em Porto Alegre, na pesquisa Datafolha, Sebastião Melo do MDB tem 55%, já Maria do Rosário do PT tem 41%. Em Belo Horizonte, Fuad Noman do PSD tem 46% e Bruno Engler do PL tem 39%. Curitiba, Eduardo Pimentel do PSD tem 42% e Cristina Grimm do MDB, aliás do PMB,
é o Partido da Mulher Brasileira, tem 39%. A última pesquisa, Datafolha do Ceará, no Fortaleza, Ceará, Evandro Leitão, PT, tem 44% e André Fernandes, PL, 42%. Em Goiânia, Sandro Mabel, do União Brasil, tem 51% e Fred Rodrigues, do PL, tem 47%. Em Manaus, David Almeida, do Avante, tem 43% e o capitão Alberto Neto, do PL, 41%. Em Natal, aqui nosso estado vizinho do Ceará, o Paulinho Freire, do União Brasil, está com 45% e a petista Natália Bonavide tem 39%. Cuiabá, Abílio Brunini, do PL, tem 44% e Lúdio Cabral, do PT, com 41%. Campo Grande, Adriane Lopes, do PP, tem 42% e Rose Modeste, do União Brasil, 39%. E por último, João Pessoa, o Cícero Lucena, é muito antigo, é conhecido, do PP ele está com 59%, e o Marcelo Queiroga, do PL, que foi até ministro do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, foi ministro da Saúde, está com 37% na disputa pela prefeitura de João Pessoa. Ainda destaque na capa do Valor Econômico, dizendo que o IPCA 15 sobe 0,54%, com sinais preocupantes, a inflação neste mês de outubro. Giro financeiro da Bolsa é o mais baixo desde 2019. E por último, a Vale do Rio Doce tem lucro de 13,3 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Encerro aqui essa amostragem das capas dos principais jornais brasileiros, da Folha de São Paulo, os dois editoriais. O primeiro diz o seguinte: BRICS é menos problemático sem a Venezuela. Em raro acerto do Itamaraty de Lula, Brasil barra, ao menos por hora, a entrada da ditadura de Maduro, de Nicolás Maduro, no grupo que se expandiu no ano passado sob a liderança de China e Rússia e fortaleceu a imagem anti-Ocidente. Segundo o editorial, perda de receita é só um dos danos da guerra fiscal. Pesquisa estima montante bilionário que não será arrecadado por estados em 2025. Prática para atrair empresas eleva tributos para outros setores e agentes, incentiva lobby e pode ser fator de baixo crescimento. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. Primeira matéria: vantagem de Ricardo Nunes para Boulos passa de 18 para 14 pontos a 3 dias da eleição do segundo turno. Boulos fala em clima de virada e Nunes diz confiar na reeleição para a Prefeitura de São Paulo. O MDBista tem 84% dos eleitores de Bolsonaro e o PSOLista tem 66% dos eleitores de Lula. Deputado lidera em rejeição, o Guilherme Boulos, mas certeza de voto em prefeito Ricardo Nunes diminui. Estratégia de Boulos de fazer o B faz efeito e prenuncia ataques a Nunes. Fazer o B de Boulos. Essa é a tática. Lula e Bolsonaro perderam influência, afirmam eleitores de Boulos e Ricardo Nunes. Eles como padrinhos dos dois candidatos. Ricardo Boulos recebeu nesta semana a visita de Jair Bolsonaro. Ele participou de 2 eventos com o Ricardo Nunes, um fechado
que foi um almoço com lideranças, e à noite participou de um culto evangélico com Ricardo Nunes. E o Guilherme Boulos recebeu o apoio do Geraldo Alckmin. E agora o Lula mandou dizer ontem para Guilherme que não viajará para participar da campanha em São Paulo, porque alegando ainda a pancada que ele recebeu na cabeça e que teve que fazer 5 pontos na nuca. Nunes e Boulos ignoram a ação coordenada contra desastres climáticos. É a crítica que faz a Folha de São Paulo ao ler os planos de governo dos 2 candidatos. E a questão climática é ignorada. Especialistas afirmam que o tema da defesa civil deve ser de responsabilidade de diferentes secretarias da prefeitura. Deputado mira eleitores de Marçal em sabatina. O prefeito vê desespero. Essa sabatina foi sugerida por Pablo Marçal para os 2 candidatos. Só o Ricardo Boulos diz que vai, porque, segundo ele é um homem do diálogo. O Ricardo Nunes não vai de jeito nenhum, não quer conversa com Pablo Marçal. Lula avisa campanha de Guilherme Boulos que não irá a São Paulo para eleição. Em Belo Horizonte, o FUAD mantém liderança em disputa contra Wengler, diz pesquisa Datafolha. Juíza afirma que Ronaldo Caiado, governador, usou cesta básica para comprar votos para candidato aliado em Goiânia. Manuela Dávila quer ser estrategista de esquerda e recebe 1 milhão de campanhas. Mensagens citam ouro, reforçam suspeitas sobre gabinetes do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Maria do Rosário critica negacionismo na pandemia e nas chuvas. Ela, que é candidata a prefeita em Porto Alegre. 5 desembargadores de Mato Grosso do Sul são afastados pelo STJ sob suspeita de vender sentenças. Magistrados são investigados pela Polícia Federal e desdobramento de investigação de 2021. Se arrasta essa investigação. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso diz não haver juízo de culpa definitivo, mas o presidente do tribunal está entre os afastados, os que vão usar tornozeleira na canela. Polícia Federal apreende cerca de 3 milhões de reais em espécie. Olha aqui, olha a foto aí da Polícia Federal. Tudo cédula de 100 e de 50, espalhada aqui nessa mesa de vidro. 3 milhões de reais em espécie na casa de Júlio Cardoso, desembargador recém-aposentado lá de Mato Grosso do Sul. Olha aqui, vamos ver aqui as fotos dos desembargadores afastados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Primeiro, Sérgio Fernandes Martins. Ele é o atual presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, envolvido nesse esquema de venda de sentença. Olha essa matéria aqui secundária. Magistrados afastados usavam escritórios de filhos, escritório de advocacia, no esquema, diz Polícia Federal. Segundo desembargador afastado, Vladimir Abreu da Silva. Terceiro, Alexandre Aguiar Bastos. Quarto, Marcos José de Brito Rodrigues. Quinto, Sideni Sonsini Pimentel.
Todos estão afastados e vão usar tornozeleira eletrônica. Nas páginas de mercado, de economia da Folha de São Paulo, a primeira matéria diz: energia e alimento pressionam IPCA 15 e analistas esperam ritmo maior de alta de juros. Governo leiloará 51 aeroportos regionais em 2025, em 11 blocos oferecidos em rodada única. A meta é atrair empresas que já administram grandes terminais aeroportuários e assinar o contrato de concessão ainda no primeiro semestre de 2025. Olha aqui, no primeiro bloco, Acre e Amazonas. Aí tem os aeroportos de Marechal, Taumaturgo, no Acre, Taraucá, no Acre também, Carauri, Amazonas, Eurunepé, Amazonas, Lábrea, Amazonas, Santo Antônio do Içá, no Amazonas, São Paulo de Olivença, no Amazonas. Segundo bloco, só no estado de Amazonas, o Barcelo, Fonte Boa, Manicoré, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Bloco 3, também na Amazônia, Apuí, Borba, Itacoatiara, Maiués e Parintins. Bloco 4 do leilão, nos estados do Amapá e Pará, o Iapoque, no Amapá, Ameirim, no Pará, Breves, no Pará, Salinópolis, no Pará. Quinto bloco, só do Pará, Itaituba, Jacareacanga, Novo Processo e Oriximiná. Bloco 6 do leilão, Paragominas, os aeroportos de Paragominas, Redenção, São Félix do Xingu e Tucuruí. Bloco 7, Rondônia, os aeroportos regionais de Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim e Vilhena. No Nordeste, é o bloco 8 de aeroportos regionais do Nordeste. Vamos ver se tem algum do Ceará. Guanambi, na Bahia, Lençóis, na Bahia, Paulo Afonso, na Bahia, Barreirinhas, no Maranhão, Araripina, em Pernambuco, Garanhuns, em Pernambuco, Serra Talhada, em Pernambuco e São Raimundo Nonato, no Piauí. Bloco 9, aeroportos regionais no Maranhão e Tocantins. O aeroporto de Bacabal, no Maranhão, Balsas, Maranhão e Araguaína, em Tocantins. Bloco 10 do leilão, só de aeroportos regionais de Mato Grosso, Aripuanã, Cáceres, Juína, Tangará da Serra. E também o bloco 11, aeroportos regionais de novo em Mato Grosso. Canarana, Porto Alegre do Norte e Primavera do Leste. Não tem nenhum aeroporto regional do Ceará. Não, está de fora desse leilão. Segunda matéria no caderno de negócios. Petroleiras apropriam discurso de transição verde, energia verde. Lucro da Vale do Rio Doce recua 3,4% no terceiro trimestre, mas ainda lucrou 13 bilhões e 400 milhões sob efeito da queda do minério. Combater a desigualdade também é papel de empresário, diz a empresária Luísa Trajano, ela que é do Conselho de Administração, ela é presidente, a dona do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ela disse nessa entrevista à Folha de São Paulo. Ações da Tesla têm maior alta em 11 anos, com previsões otimistas.
Conselho da Hypera, que é uma empresa de fabricação de medicamentos, rejeita proposta de fusão feita com a empresa também de medicamentos, a EMS. JBS disputa marca de salsicha do valor de 3 bilhões de dólares, diz a agência. Empresa aérea testa alarme para entregar quem fura fila de embarque nos aeroportos. Precisa de colocar um alarme para quem fura a fila, que é uma prática do brasileiro, é um desrespeito, uma falta de educação, ficar furando a fila de onde você vai embarcar ou comprar alguma coisa. China anuncia plano para ampliar a renda do trabalhador na agricultura. Tribunal da União Europeia decide a favor de Intel em disputa de quase 2 décadas. Tesouro Direto deixará de exigir preço mínimo de aplicação. A Grefisa lidera leilão da folha de pagamento do INSS em 25 dos 26 lotes ofertados. 700 milhões de reais. Receita Federal abre consulta a lote residual do imposto de renda deste ano. Governo desmente boato sobre corte de 800 mil benefícios de idosos do INSS. Diz o governo que isso é fake news, é boato que estão espalhando, não vai haver corte nenhum. São Paulo lidera incentivo fiscal, mas gasta só 0,68% do seu PIB, diz estudo. As páginas de mundo da Folha de São Paulo. Washington aumenta segurança e prevê turbulência entre o pleito nos Estados Unidos, que está marcado para o dia 5 de novembro, e a posse. Capital americana pede reforço policial e já considera que não haverá vencedor declarado no dia 5 de novembro. A disputa está muito acirrada entre Kamala Harris, do Partido Democrata, e Donald Trump, do Partido Republicanos. Kamala Harris é a atual vice-presidente dos Estados Unidos e Donald Trump é ex-presidente, querendo voltar a presidir a Casa Branca. Caracas, capital da Venezuela, só entra no BRICS com consenso, diz o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Vetado pelo Brasil, Nicolás Maduro, que se sente parte da família, no grupo. Regime acusa Brasília de agressão nesse gesto de barrar Venezuela de participar desse bloco econômico chamado BRICS. Nome favorito do Uruguai quer frear acordo com China e focar o Mercosul. Morre o sacerdote Gustavo Gutierrez, o pai da teologia da libertação. Nas páginas de cotidiano aqui do Brasil, a primeira matéria da Folha de São Paulo é sobre o Rio de Janeiro. Confronto no Rio entre polícia militar e traficantes deixa 3 mortos, fere outros 3 e fecha a Avenida Brasil. Morre o 2º policial baleado por atirador em Novo Hamburgo. Total de óbitos em ataque na noite de terça-feira chega a 5, incluindo o do próprio caminhoneiro de 45 anos que rendeu a família. Ele matou o pai, nesse surto, ele matou o pai, o irmão e 2 policiais. E ele tinha permissão para usar arma de fogo.
Ele tinha o diploma de CAC, colecionador, atirador e caçador. E ele, com esta arma, surtou e fez esses crimes, mas foi abatido pela polícia de Novo Hamburgo. Delegado Rivaldo Barbosa compara prisão com assassinato e diz ter gratidão à vereadora Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro. Ventania faz muro desabar e deixa 3 mortos no Rio de Janeiro. Vendaval também provocou estragos e queda de luz na região sul. 2 pessoas desapareceram após as chuvas, mas aí no estado de São Paulo, não foi no Rio de Janeiro. Queda de avião deixa 5 mortos no Vale do Paraíba, em São Paulo. USP move processo pela expulsão de 5 alunos acusados de antissemitismo. Defesa dos estudantes diz que a universidade persegue os contrários à sua política. Informe pró-Palestina, em 2023, motivou a ação. Página de Meio Ambiente. Limitar aquecimento a 1,5 graus Celsius ainda é tecnicamente possível, mas vai ser difícil. Página de Ciência. Camundongos machos usam fêmeas para distrair agressores e evitar conflito. Caderno de Esporte, a capa em homenagem ao Maguila. Morre Adilson Maguila, 66 anos, maior boxeador peso pesado do Brasil. Sergipano, que sofria de encefalopatia traumática crônica, conhecida como demência do pugilista, teve carreira marcada por vitórias no ringue e por seu carisma único. Espanha prende 4 por campanha de ódio contra o jogador brasileiro Vini Júnior. A capa da Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha, diz: Dor e Glória, estrela do mais novo filme de Pedro Almodóvar, Tilda defende o direito à morte e debate a guerra na faixa de Gaza. O nome, aqui tem Juliane Moore, é a atriz que está à frente, e a outra atriz é a Tilda Winston, em cena no filme que está estreando no Brasil, chamado O Quarto ao Lado. Ainda no caderno Ilustrado tem uma matéria: peça reúne Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Filme recria a expedição e pesquisas de Mário de Andrade pelo Rio Amazonas. Ainda falando sobre o filme que está estreando, em seu primeiro longa feito em inglês, Pedro Almodóvar revela com sutileza sua melhor versão. Vladimir Carvalho, que documentou a realidade nordestina, morre aos 89 anos, diretor de renome do cinema novo e autor de retratos sensíveis como O País de São Saruê, também foi assistente do cineasta Eduardo Coutinho. Em filme de Pedro Almodóvar, Tilda encontra na morte a sua paz. A atriz interpreta correspondente de guerra em O Quarto ao Lado e diz que ninguém deveria desviar o olhar dos conflitos no Oriente Médio, nessa entrevista aqui de 2 páginas que ela deu para
o caderno Ilustrada da Folha de São Paulo. Vamos agora para as páginas internas do Estado de São Paulo, o Estadão. E a primeira nota do Estadão diz: Rui Costa diz a empresários que governo prepara projeto para mudar as agências reguladoras. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou a um grupo de empresários em São Paulo que o governo Lula prepara um projeto para mudar a estrutura e o funcionamento das agências reguladoras, o que deseja fazer isso rapidamente. A proposta, informou o ministro petista, ainda não chegou à sua pasta e vai ser apresentada após a Advocacia Geral da União, a CGU, escolher sugestões de diversos ministérios. Segundo relatos obtidos pela coluna, o ministro disse aos presentes a essa reunião em São Paulo haver, abre aspas, pleno acordo, fecha aspas, no Planalto e dos demais ministros envolvidos na discussão sobre a necessidade de alterar, por exemplo, a indicação dos diretores dessas agências reguladoras, como a ANAEL, né? Rui Costa reclamou que todo mundo que está nas agências hoje foi indicado pelo governo anterior. Procurado pela coluna, o ministro da Casa Civil não quis comentar sobre o assunto. Rui Costa encontrou os empresários em São Paulo em um almoço promovido pela Esfera Brasil. A ofensiva petista sobre as agências reguladoras ganhou força após os apagões elétricos em São Paulo e também as críticas do governo à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Entre os empresários, o principal alvo de ataques dos empresários foi a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Os empresários reclamaram de demora na regularização de medicamentos, inclusive aqueles aprovados em outros países, o que seria como um freio de mão na expansão da indústria farmacêutica no Brasil. Segundo relatos de quem participou da reunião, Rui Costa endossou as reclamações dos empresários à Anvisa. Procurada, a Anvisa também não quis se manifestar para o Estadão. Vamos agora para a página dos editoriais. O primeiro editorial de hoje do Estadão trata sobre o BRICS que interessa ao Brasil. Cúpula mostra que há dois BRICS, um dedicado a hostilizar o Ocidente e outro interessado em favorecer os emergentes onde quer que seja. O Brasil, felizmente, parece ter escolhido o segundo, que é o interessado em favorecer os países emergentes onde quer que seja. É por isso que 13 países foram aprovados para entrar nesse bloco na reunião de ontem na Rússia. Mas Venezuela e Nicarágua foram vetados. Segundo editorial, a tragédia da mortalidade materna. Programa do Ministério da Saúde pretende reduzir em 25% essa mortalidade até 2027, que hoje é quase o dobro do estabelecido em compromisso do Brasil com a ONU. Oxalá seja para valer. Ainda hoje no Brasil se morre de parto. Nas páginas de política do Estadão, a primeira é sobre uma entrevista de página inteira, vocês podem ver aqui,
com o Valdemar da Costa Neto, ele que é o presidente nacional do Partido Liberal. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um presidente de honra. O presidente de direito é o Valdemar da Costa Neto. E ele diz nessa entrevista ao Estadão que o partido dele, o Partido Liberal, não tem votos para vencer o PT em 2026 e precisa atrair os partidos de centro, diz Valdemar. Em entrevista ao Estadão, o presidente da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que é necessário ampliar os eleitores para além da direita e da extrema-direita. Sucessão em São Paulo, para a prefeitura. Boulos mira eleitorado de Pablo Marçal ao aceitar desafio do influenciador para uma sabatina. Deputado do PSOL confirma presença em sabatina proposta por o ex-rival e usa símbolo da campanha do ex-candidato do PRTB, que é o Pablo Marçal, foi candidato no primeiro turno, ficou em terceiro lugar pelo PRTB. Guilherme Boulos faz aceno a apoiadores de Marçal em reta final. E a última pesquisa do Datafolha, como vocês puderam ver no Valor Econômico, a diferença entre Ricardo Nunes, atual prefeito, candidato à reeleição, e Boulos é de 14 pontos. A diferença na pesquisa de intenções de voto. Que pesquisa do Datafolha, prefeito tem 49 e deputado 35. São Paulo elegeu 12 pessoas ligadas ao crime organizado. Órgão, quem diz isso é a Justiça Eleitoral. Órgãos de inteligência informaram ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que 12 pessoas ligadas ao crime organizado foram eleitas no estado, sendo 10 vereadores e 2 prefeitos. De acordo com o TRE de São Paulo, 70 pessoas com envolvimento com o crime concorreram nas eleições municipais e 12 se elegeram. 10 vereadores e 2 prefeitos. Os nomes dessas pessoas não foram revelados e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não informou em quais cidades os envolvidos foram eleitos, por se tratar de informação sigilosa. Segundo a Justiça Eleitoral, os dados serão encaminhados ao Ministério Público para as providências cabíveis. Em agosto último, o chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar Paulista, o coronel Pedro Luiz de Souza Lopes, afirmou que a atuação do PCC, o primeiro comando da capital, organização criminosa nas eleições, era muito maior do que se imaginava, disse o coronel nesta entrevista em agosto passado. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul são afastados e usarão tornozeleira. Magistrados, entre eles o presidente da corte, são suspeitos de venda de sentença. A apuração já atingiu o Tribunal de Mato Grosso e até o ministro do STJ. Aqui a foto, de novo, dos 5 desembargadores envolvidos nesse escândalo. São 2 páginas que o Estadão dá para essa matéria. Traz a foto que a Polícia Federal fez da apreensão de quase 3 milhões de reais em espécie, guardado em casa, não está no banco, guardado em casa.
E um dinheiro desse não é, como está guardado, não entra no imposto de renda. Ele não é registrado, ele não entra na conta bancária. Então, para a Receita Federal não existe. É em espécie. No Tocantins, queixas sobre propina parcelada. O pagamento da propina não era de uma vez, era parcelado. Mas vamos para as páginas internacionais do Estadão. Primeira matéria. Eleições americanas. Kamala Harris chama Trump de fascista e muda tom da campanha na reta final. A estratégia seria atrair eleitores independentes e republicanos moderados. O ex-presidente Donald Trump reage e diz que a rival tem mente distorcida e não está apta para o cargo de presidente dos Estados Unidos. Minha intuição é que Trump ganha, mas não se deve confiar nela. Intuição. Eleitor deve estar aberto à possibilidade de erro nas projeções de vitória para qualquer um dos lados. Disputa acirrada lá nos Estados Unidos. Vetada pelo Brasil no BRICS, Venezuela vê ato hostil do governo brasileiro. Páginas de Brasil, que o Estadão chama de metrópole. A Enel ressarciu menos de um quarto dos que relataram dano elétrico há um ano. Foram indenizados 1.958 dos 8.478 que solicitaram, e a média por cliente ficou em R$ 2.537. A empresa diz ter pago 6,6 milhões em ressarcimentos de novembro a fevereiro deste ano. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano. O consumidor tem direito constitucional à reparação integral pelo prejuízo causado pela distribuidora. Em Paraibuna, São Paulo, avião bate em morro em meio a temporal e os 5 ocupantes morrem. A aeronave pegou fogo após o impacto. O voo ia de Florianópolis para Belo Horizonte, com 5 colaboradores da empresa Abaeté, que era dona do avião. Ia piloto, ia mecânico, ia uma médica. Dos 5 mortos. Estudo liga gripe forte e herpes zoster a maior risco de ter demência. Tiros do tráfico em direção à Avenida Brasil deixam 3 mortos. Tragédia do Fundão, em Minas Gerais. Acordo de reparação por Mariana será assinado hoje. O desafio de barrar os celulares nas salas de aula, que deve ganhar lei, começa na casa dos estudantes. O desafio de barrar o uso dos celulares por crianças e adolescentes, antes de chegar às escolas, deve começar na casa do estudante. E é uma verdade. Caderno de esportes. Boxe brasileiro perde o carisma de Maguila, seu maior peso pesado. Simples e espontâneo, o ex-faxineiro e ex-pedreiro, um dos maiores ídolos do país, morre aos 66 anos. O nome dele, desse sergipano, José Adilson Rodrigues dos Santos. Os lutadores, os atletas Popó
e Robson Conceição lamentam a perda, diz eles, uma referência no boxe. As derrotas para Holyfield e Foreman, quando perguntavam isso a Maguila, ele disse, nem me lembro delas. Ainda no caderno de esportes, Atlético de Minas Gerais decide título em casa. Finais serão no mesmo dia do Enem. Yuri Alberto faz 2 gols, mas Corinthians só empata em casa contra o Racing da Argentina. O próximo jogo será lá em Buenos Aires. Caderno de Economia e Negócios, sinal de alerta, prévia da inflação avança para 0,54%. O IPCA 15 de outubro sofre pressão de preços da energia elétrica e dos alimentos. Analistas veem piora qualitativa do índice, o que deve elevar maior aperto nos juros para segurar a inflação. Prévia do IPCA reforça estimativas de inflação fora da meta neste ano. Pressão de preços vem de avanços de itens voláteis. CBD com alta rentabilidade gera preocupação no mercado e no Banco Central. Governo avalia contratos com metas para agências reguladoras. É essa proposta do governo que acabamos de ver lá na coluna do Estadão, que o governo está fazendo um estudo para mandar para o Congresso Nacional uma regulamentação na sistemática, na composição e no funcionamento das agências reguladoras. Não passo dicas. Quem diz isso é o presidente do Banco Central, Campos Neto, sobre o ajuste fiscal. Tesouro Nacional. A ONG Transparência Brasil critica projetos que retiram estatais do orçamento da União. Ministério diz que haverá melhor governança. Braço empresarial do G20 discute propostas em fórum em São Paulo. Eita, aqui há 4 páginas que o Estadão traz, ouvindo vários empresários, sobre a seguinte temática: o Brasil tem de liderar debate da economia e do clima, dizem empresários. Eita, que a opinião de cada um sobre esse tema. Ainda na página de negócios, conectividade da internet ainda é um desafio em grande parte do país. Lucro da Vale do Rio Doce no terceiro trimestre deste ano cai 15% para ainda 2 bilhões e 41 milhões de dólares. Conselho da empresa Ipera rejeita fusão com a AMS pela proposta que foi oferecida. São 2 empresas que fabricam medicamentos. O caderno de cultura e comportamento do Estadão é sobre a estreia no cinema, A Finitude Vista com Leveza. O filme O Quarto ao Lado, de Almodóvar, discute morte e eutanásia. Paladar, da cozinha aos coquetéis, em uma mistura de tradições. Divirta-se, Ocupação relê Oswald de Andrade. Praça da Sé, ganha Prédio do Terror. Histórico edifício Rolim, abre no Halloween, experiência que mistura teatro, imersão, jogo de fuga e muito susto. Olha aqui as fotos
todas cenários de pânico. E para visitar esse ambiente no Halloween, a pessoa tem que pagar R$100. Olha aqui a dica do bate-volta de hoje do Estadão. No trem da República, um passeio pela história entre as cidades de Itu e Salto, em São Paulo. Vamos aqui para as páginas internas do jornal Globo. O primeiro editorial do jornal Globo trata: tragédia de Novo Hamburgo expõe leniência com os CACs, que são as pessoas que têm o diploma para portar armas de fogo. CACs é a abreviação para a categoria de colecionadores, atiradores e caçadores. E essa tragédia de Novo Hamburgo, como a gente viu anteriormente, foi aquela que um CAC surtou e matou 5 pessoas. Segundo editorial, polícia falhou a não se preparar para a confusão com torcedores no Rio de Janeiro. Os torcedores do Peñarol, do Uruguai, 283 ou foi 85 foram detidos. Leilão danado. Leilão danado está aspiado porque é uma das frases colhidas em grupo de WhatsApp do advogado que morreu com 12 tiros. Desembargadores de Mato Grosso do Sul são afastados por suspeita de venda de sentenças e entram na mira do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A apuração sobre o caso em gabinetes do STJ chega ao Supremo Tribunal Federal e o relator é o ministro, aqui na foto, Cristiano Zanin. Eleições em São Paulo. Boulos e Nunes pagam anúncios para buscar eleitor de Marçal, Pablo Marçal, que não passou para o segundo turno. Prefeito Ricardo Nunes, marca 49 contra 35 do PSOLista nessa última pesquisa do Datafolha. A pesquisa mostra recuo de 18 para 14 pontos na vantagem de Nunes sobre Boulos a 3 dias da eleição. O MDBista, que é o Ricardo Nunes, mantém apoio de 74% dos eleitores que votavam em Marçal, apesar dos acenos do rival ao segmento. Racha em sigla de bolsonarista em Curitiba leva a apoio a rival. Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil, pede força-tarefa para frear Ronaldo Caiado e Mabel lá em Goiânia. Isso já vendo a disputa de 2026. Após revés, PT acena ao centro em Minas Gerais e debate aliança com o PSD em 2026. O PSD nacionalmente é presidido pelo Kassab, que é secretário do governo paulista de Tarcísio, e também é o partido do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Petista aposta em evangélicos contra o Partido Liberal em Cuiabá. Páginas de Brasil. Contra o seguro, governadores de direita rejeitam a cobrança do novo DPVAT recriado pelo governo Lula. E quem são os governadores que dizem que não vão cobrar esse imposto dos motoristas? São eles. Não quis. Gestão de Tarcísio de Freitas já recusou oficialmente a parceria com a Caixa Econômica Federal para cobrar o DPVAT em São Paulo.
Em Minas Gerais, para o governador Zema, o extinto DPVAT, que foi extinto pelo presidente Bolsonaro, o extinto DPVAT, que será substituído pelo seguro, era imposto disfarçado. Jorginho Melo avisou no início do mês, nas redes sociais, que não irá cobrar o novo seguro. Para Ronaldo Caiado, o governo federal quer o SPVAT porque está com problemas de caixa. O governador de Brasília, o Ibanez alegou não querer medidas que possam impactar no bolso das famílias de Brasília. O Ratinho Júnior reclamou que contribuintes não foram informados corretamente sobre a cobrança desse novo imposto. Portanto, aqui 6 governadores dizendo que não vão cobrar o novo DPVAT, que tem o nome, agora tem o nome de SPVAT. Pente fino nos CACs após morte no Sul fica para 2025. Ministério Público quer investigar como o CRIPA, esse CAC que matou 5 pessoas em Novo Hamburgo, conseguiu as armas. Governador Zema, de Minas Gerais, e ministro de Minas e Energia trocam farpas sobre o caso de Mariana. Críticas foram feitas depois de governo federal e o Ministério de Minas e Energia divergirem durante as negociações de acordo em que o Estado de Minas Gerais queria aplicação de recursos em obras fora da bacia do Rio Doce e não centralizar os investimentos da União lá em Mariana. O governo queria usar para expandir outras áreas. Ciclone extratropical destelha casas e derruba árvores no Rio Grande do Sul. E, por último, PEC, proposta de emenda constitucional, retoma a reforma da Previdência. Em discussão na Câmara, o texto unifica regras da União, dos estados e municípios. E essas regras foram aprovadas em 2019 e o governo está querendo aplicá-las também nos estados e nos municípios. E a proposta, essa mudança nas aposentadorias, está em tramitação no Congresso Nacional. Com esta matéria, eu encerro aqui esse primeiro bloco de notícias da TV da Transparência, agradecendo sua audiência e convidando-os para continuar com a nossa programação. Muito obrigado.